Oi, quinto ano, vamos para mais uma aula de história. Na aula passada, nós analisamos o documento, a Constituição de 88, que tratava das leis trabalhistas. E hoje nós vamos saber de que forma os operários, os trabalhadores daquela época, lutaram até chegar nas leis, nos direitos trabalhistas. Então, aqui vocês estão vendo uma foto, tá? Que era uma manifestação de operários na cidade do Rio de Janeiro em 1º de maio de 1919. Após ler esta legenda e observar a foto, você pode compreender o porquê que 1º de maio ele é o Dia do Trabalho. Porque neste dia houve uma grande manifestação de trabalhadores lá na cidade do Rio de Janeiro, reivindicando melhores condições de trabalho, tá? Então hoje nós vamos saber um pouquinho de que forma os trabalhadores se organizaram. Vamos lá. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil já contava com um número significativo de trabalhadores que atuavam nos mais diversos setores, nas indústrias, nas construções civil, portos, ferrovias, entre outros. Só que, quinto ano, as condições de trabalho elas eram bem difíceis. Em muitos casos, cada empregador da indústria, do comércio, da construção civil, entre outros, impunha suas próprias regras. Então, era o patrão que determinava o salário a ser pago, geralmente era muito abaixo do mínimo, não atendiam às necessidades. Eles determinavam que a jornada de trabalho, que chegava a variar de 12 a 15 horas por dia, tá? E alguns deles chegavam até a impor castigos físicos para aqueles que não atingissem a produção esperada. Então, como não haviam leis naquela época, cada patrão decidia suas regras, suas próprias regras, tá? E aí, com isso, os trabalhadores se uniram para defender seus interesses, que eram melhores salários, jornadas de trabalhos mais justas, ambiente saudável e seguro, entre outras reivindicações. O quadro abaixo, que vocês verão aqui novamente, terão motivos de insatisfação dos operários, então leiam com muita atenção. Com isso, quinto ano, os primeiros grupos de trabalhadores que se organizaram para lutar pelos direitos trabalhistas, olha só, eles criaram uma Sociedade de Socorro Mútuo. Essa sociedade decidiu lutar de uma forma solidária. Olha o que eles faziam. Os membros dessa sociedade destinavam uma parte de seu salário para fazer uma espécie de caixinha. Era um cofrinho, quinto ano, com a qual compravam remédios e compravam também coisas que o trabalhador estava necessitado, que ele estava necessitado naquele momento. Eles ajudavam os trabalhadores mais pobres, tá? O que mais que eles faziam? Eles promoviam festas, bailes e eventos, entre outras atividades culturais e sociais. E aí, com isso, todo o dinheiro arrecadado, eles podiam o quê? Ajudar trabalhadores necessitados. Então, o primeiro grupo, quinto ano, o primeiro grupo que resolveu lutar, ele resolveu lutar de uma forma diferente. Ele quis o quê? Ser solidário, tá? O objetivo deles era o quê? Ser solidário, então eles davam parte do seu salário, doavam parte do seu salário, promoviam festas solidárias, tá? Depois, quem entrou no lugar da Sociedade de Socorro Mútuo? Outro grupo aí que lutavam também pelos direitos. As ligas de resistência. As ligas de resistências, elas prestavam auxílio financeiro também, só que elas iniciaram a luta pela conquista de melhorias nas relações de trabalho nas fábricas, tentando acabar com os abusos dos patrões. Então, elas não somente ajudavam, como também lutavam. A Sociedade de Socorro Mútuo, elas somente o quê? Ajudavam com dinheiro.
A Liga de Resistência já passou o quê? A lutar pela conquista de melhorias de trabalho, tá? Contra o quê? O abuso de dos patrões. Mais tarde, quem veio no lugar das ligas de resistência? Os sindicatos, que nós temos até hoje, que substituíram as organizações anteriores. Grifem aí. Então, aqui fala um pouquinho sobre os sindicatos, tá? Eles defendem os interesses de um determinado grupo de profissionais. Nós temos aí o sindicato dos professores, dos ferroviários e de todos os trabalhadores, né? Com o tempo, os trabalhadores ampliaram sua compreensão a respeito de como o movimento operário deveria funcionar para conquistar melhoria nas relações de trabalho e passaram a usar a greve como um dos instrumentos de pressão. Então, nós temos aqui um instrumento que é usado até hoje, né, turminha? Como que uma pressão para os empregadores, tá? Aqui nós temos as atividades, gostaria que vocês fizessem com muita atenção. 1. Quais eram os problemas enfrentados pelos operários? Coloquem aqui os problemas. Qual a origem destes problemas? Quinto ano só tinha esses problemas porque faltava o que naquela época? As leis trabalhistas. Se houvessem as leis, o empregador não podia fazer a sua regra, né? Da quantidade de jornada de trabalho, um salário abaixo do mínimo. Então, faltava o que naquela época? As leis trabalhistas. Aqui no número 3, vocês vão explicar para a Pro como a sociedade de socorro mútuo ajudavam os trabalhadores. O que elas faziam mesmo? 4. Você acha que a sociedade de socorro mútuo colaborava para a melhoria das relações de trabalho, tornando-as mais justas? Justifique. Além desse trabalho que ela fazia, ela também colaborava para a melhoria de relações de trabalho? Vejam aí, sim ou não? E por quê? Após terminar, vocês vão lá para a tarefa e vão explicar como funcionavam as primeiras organizações operárias no Brasil, tá? Vocês vão explicar para a professora de que forma a sociedade de socorro mútuo trabalhavam para ajudar o trabalhador, tá? Vamos lá então, quinto ano, muita atenção aí e até logo!